Bom dia, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma reflexão do Evangelho do Dia. Hoje, segunda-feira, dia 3 de novembro, começamos no dia útil desse mês, começamos o mês comemorando o Dia de Todos os Santos. E ontem comemoramos o Dia dos Fiéis Defuntos. Agora começamos a nossa semana com a continuação do Evangelho do Dia. Vamos pedir a Deus que nos ajude a ouvir a palavra, a levar essa palavra a todas as pessoas que convivem conosco, sempre transbordando de alegria de estar na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que ele nos ajude a ouvir, meditar e principalmente a viver a sua palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, e nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, fantástica a leitura do dia de hoje. Nós, sempre quando vamos fazer algumas coisas na nossa vida, seja dar uma festa, seja fazer alguma coisa que possa envolver outras pessoas, nós sempre pensamos em convidar quem? Aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Aquelas pessoas que são nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que têm o convívio conosco, um convívio social. Nós somos humanos e vivemos dessa forma, não há nada de errado. Mas Jesus hoje, com a continuação do Evangelho que nós lemos na sexta-feira passada, Jesus hoje falando com o fariseu que o tinha convidado para almoçar em sua casa, o Senhor mostra para ele uma nova visão, um jeito diferente de nós pensarmos e nós agirmos. É fato, e não podemos ser hipócritas, que muitas das vezes em nossa vida nós fazemos certas situações aonde nós buscamos pessoas que podem, de repente, ter alguma influência, alguma situação com a nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa família. Não é questão de ser interesseiro, mas essas pessoas, às vezes, podem nos retribuir por alguma coisa. E o Senhor Jesus hoje vem nos colocar uma maneira diferente de pensar. Quando deres uma festa, convide aquelas pessoas com quem não pode te retribuir, que não teria condições nenhuma de te convidar também para a festa. O que o Senhor está pedindo para cada um de nós? E esse é um segredo que, se nós conseguirmos viver,
nós seremos muito felizes. Não porque nós seremos recompensados por Deus, mas porque se nós colocarmos em prática na nossa vida a bondade pelo ser humano que está necessitado, igual nos diz aqui esse exemplo de uma festa, aonde podemos convidar aqueles que não podem nos retribuir, a nossa felicidade será gigantesca. Porque não tem nada melhor nessa vida do que você fazer o bem sem olhar a quem. Não tem nada melhor nessa vida de você conseguir ser útil para uma pessoa sem que essa pessoa muitas das vezes tenha nem tido a coragem ou a oportunidade de te convidar, de te chamar para poder ajudar a ela. Nós precisamos ter um olhar cristão. Nós precisamos olhar o mundo de uma maneira diferente. Nós precisamos olhar as pessoas e ver quem está ao nosso redor, e às vezes não só ao nosso redor, mas às vezes até um pouco mais distante, mas que precisam da nossa ajuda, que precisa da nossa palavra, que precisa do nosso carinho. Fazer o bem, queridos irmãos e irmãs, fazer o bem nos transborda o coração de alegria. Na sexta-feira, o Evangelho também falava dessa situação de fazer o bem às outras pessoas. Hoje, na sexta-feira, eu contei uma história para vocês, uma história que aconteceu na minha vida e que me deixou muito feliz, que nós falávamos, precisamos fazer pouco para fazermos muito para aquele que necessita. E hoje, novamente, eu vou contar uma história que aconteceu comigo e que deixa o meu coração de uma forma assim, que transborda de alegria por poder, com coisas simples, fazer alguma coisa por alguém. Eu sou um diácono, não sou sacerdote, não sou padre, não vou ser padre. A minha vocação é diaconal, é estar ao trabalho, à caridade, pela palavra de Deus. E um dia, através da minha profissão, do meu dia a dia, eu sou mecânico de automóveis, eu consertei um carro e fui levar um carro até ao cliente. Passando pela calçada, eu vi um homem que estava pedindo comida, pedindo que alguém fizesse alguma coisa por ele, sentado na calçada, um pedinte. E ele pedia e falava assim: meu Deus, ninguém olha para mim, ninguém olha para mim, eu só queria comer alguma coisa, eu estou com fome. E as pessoas passavam de um lado para o outro e realmente ninguém olhava para ele. Eu passei, na mesma situação que todos, entreguei a chave ao dono do carro e voltei e passei por ele novamente e ele falava: eu só queria comer alguma coisa, eu estou com fome, meu Deus, ninguém olha por mim. E eu passei ali igual a todo mundo, entrei no primeiro bar. O bar tinha uns hambúrgueres de forno grandão. Eu falei: amigo, eu quero um hambúrguer desse, você embrulha ele para mim e eu quero um copo de suco. E aí o moço me serviu, colocou aquele hamburgão, até bonito, dentro de uma sacola e me deu um copo de suco. E eu voltei e aquele homem também não me viu e de repente eu cheguei ao lado dele e dei para ele aquele copo de suco com aquele hamburgão, que com certeza mataria a fome dele. E aí eu entreguei para ele, virei as minhas costas, falei que Deus te abençoe e virei as costas e fui embora. E eu ia me afastando e eu escutava aquele homem dizendo: meu Deus, muito obrigado, alguém olhou por mim. E eu ficava assim, arrepiado, emocionado, porque eu tinha conseguido fazer o bem a uma pessoa no qual eu não conheço o nome, não sei o nome, não conheço mais se eu ver novamente, mas a minha alegria de poder dar aquele simples pedaço de pão e um suco para aquele homem me fez assim muito mais feliz, eu tenho certeza, do que ele que recebeu. A fome dele iria passar daqui a algumas horas, mas a minha alegria de poder fazer alguma coisa por um filho de Deus, por um irmão meu, me deixou marca que eu vou levar para o resto da minha vida. E eu ainda consigo, fechando os meus olhos, escutar aquele homem, o que ele falou: meu Deus, muito obrigado, alguém olhou por mim. E eu agradeço a Deus
por poder, naquele momento, ter sido instrumento na mão dele. Queridos irmãos e irmãs, eu lanço novamente essa semana aquele desafio. Eu tenho que ser bom. Eu tenho que fazer o bem pelo meu próximo. Experimente. Vá lá nos comentários do nosso vídeo. Faça um relato. Escreva lá se você conseguiu nesse teu dia fazer o bem a alguém. Me diga como ficou o seu coração. Seu coração não transborda de alegria. Fazer o bem faz muito mais alegre o nosso coração do que às vezes a pessoa que recebe o bem. Que nós possamos sempre olhar para o nosso próximo sem interesse algum. Olhar para o meu próximo como se fosse para mim mesmo, olhar para o meu próximo como um filho de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Vamos ver a reflexão de nosso querido Papa Francisco. Mas hoje, antes da reflexão, semana passada, eu dividi com vocês que meu óculos tinha quebrado, e eu agradeço a VazLab e o projeto Enxergar por ter, muito rápido, ter refeito o meu óculos, ficou maravilhoso. Na realidade, eu troquei a armação, fizeram um trabalho de excelência, com um preço maravilhoso, e que hoje eu estou podendo fazer as minhas leituras com muita segurança. Muito obrigado. Se vocês precisarem, eu recomendo. Devoções, mas não a Jesus. Hoje, deparamos com muitos cristãos sem Cristo. Por exemplo, aqueles cristãos que, como os fariseus, colocam a sua fé, sua religiosidade, seu cristianismo nas leis. Devo fazer isso? Devo fazer aquilo? São cristãos por forças do hábito. Eles procuram apenas devoções, mas não a Jesus. Está faltando alguma coisa, meu irmão. Jesus está ausente. Se suas devoções levam-no a Jesus, então são boas. Mas se elas deixam você ali mesmo onde está, então algo está errado. Pergunte a si mesmo: minha fé é só uma questão de leis e hábitos? O que posso fazer para colocar com mais determinação Jesus no centro das minhas devoções e do meu tempo na missa? Recoloque Jesus conscientemente no centro de todas as suas atividades. Com essa reflexão que nós acabamos de ouvir, eu lembro que a caridade tem que estar sempre em primeiro lugar. Quando a lei toma o lugar da caridade, Jesus não está presente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Uma excelente semana a todos.